Um jovem está diante de um precipício e assumindo a responsabilidade por estar nessa situação, afinal ele é um fraco. Quando ele se joga, se questiona o motivo de ter nascido e se tinha um motivo para estar vivo. Até o final, esse garoto sente que não conseguiu fazer nada, realizar nada, e agora sua vida péssima acaba. Durante a vida inteira, ele foi tratado como lixo e agora vai morrer como lixo. Mais cedo, um guerreiro atacava um rato gigante, ao passo que uma maga invoca uma magia com o garoto que se jogou no precipício. O espadachim acerta o inimigo em cheio com um golpe fulminante, mas o animal resiste e continua na luta. O espadachim cobra o encantamento que Jolene está fazendo, então ela finalmente termina o feitiço e lança uma bola de fogo contra a criatura, acabando com a batalha. Com a vitória, o homem tira onda em que suas habilidades são as melhores, enquanto a feiticeira puxa os créditos para si, ressaltando que sua magia que salvou eles. Sendo mais humilde, o cara confessa que os dois se saíram bem, mas logo assume uma expressão de raiva para mandar o terceiro elemento do grupo trabalhar, chamando ele de catador de lixo. O jovem corrige que se chama Aan, mas acaba tropeçando e sendo xingado de inútil pelo líder. Jolene pede para Zoe ter pena do garoto, porque ele não é de classe alta comum como os dois combatentes da equipe, e sim de baixa comum. Aan pede perdão e argumenta que sua mochila tá pesada demais, mas Zoe não quer saber e manda o cara avaliar logo o rato gigante, porque é só isso que ele sabe fazer. Enquanto faz seu serviço, Aan reflete que sua ocupação é de um avaliador, de classe baixa comum. Ao nascer, a deusa da luz concede a cada ser uma ocupação, enquanto a deusa da escuridão concede habilidades. Ao treinar essas habilidades, você pode conseguir uma infinidade de capacidades, mas as ocupações são passadas de geração em geração, e nunca podem ser mudadas. Essas ocupações são divididas em 3 níveis: classe baixa comum, alta comum e rara. A classe mais alta possui poucas pessoas, como comerciantes ricos e estrategistas militares. Na segunda mais alta, tem pessoas como Zoe e Jolene, magos e cavaleiros feitos para lutar. Por último, no nível mais baixo, ficam camponeses e avaliadores que não são feitos para a batalha. Como as ocupações são herdadas, geralmente os filhos continuam na mesma profissão dos pais, mas como perdeu seus pais cedo, Aan não conseguiu continuar o negócio da família. Por essa razão, o jovem pegou outro caminho aberto para as classes comuns e se tornou um aventureiro, sonhando em ser rico. Contudo, nem sempre nós conseguimos o que queremos. Ao usar sua habilidade de avaliação, Aan analisa que o rato gigante possui classificação de raridade F, o rank mais baixo, mas seus dentes incisivos são de rank D. O problema é que o garoto não consegue arrancar as presas na força bruta. Zoe reclama que o cara está demorando, então Aan pede ajuda para abrir a boca do rato. Zoe fica ofendido com esse pedido, porque jamais tocaria nesse bicho imundo, e Jolene complementa que esse é trabalho para um catador de lixo. Sem paciência, o espadachim joga uma pedra na cabeça do garoto e dá um chute na cara dele. Jolene ainda diz que eles dois se arriscaram para manter Aan seguro, enquanto ele só fica parado e distraído ao invés de demonstrar gratidão. Nisso, apesar de ter sido agredido, Aan pede desculpas por seu comportamento. Afinal de contas, ele sabe que no fundo, o mundo não é um lugar justo. Logo, o jovem continua seu trabalho e abre a boca do rato com dificuldade, enquanto seus companheiros de time riem do nojo que é assumir esse tipo de função. Zoe ressalta que ser um avaliador deve ser horrível, já que basta levar o corpo do rato para a guilda que lá eles podem avaliar o animal com ferramentas mágicas. Sobre isso, Aan concorda que eles estão certos, porque a única coisa que ele sabe fazer é encontrar e arrancar materiais e monstros. Em outras palavras, no fundo, ele é mesmo só um catador de lixo. Então Zoe vai além, dizendo que eles fizeram o favor de deixar o catador entrar no grupo, mas só porque não quer colocar nenhum corpo nojento na sua bolsa mágica. Dito isso, os dois combatentes continuam o caminho e mandam Aan acabar logo com o serviço. Sozinho, a boca do garoto treme de tristeza e ódio, mas a única coisa que ele pode fazer é suportar. Quando o grupo segue caminho, eles encontram, por sorte, o cadáver de um cão do inferno. Na horas, Zoe manda o catador de lixo vasculhar o corpo, mas Aan ressalta que isso é um pouco estranho, porque segundo as informações da guilda, esse tipo de monstro não deveria estar nessa masmorra.
Zoe não quer saber de papo mole e chuta o garoto para cima do cadáver, ao passo que Jolene celebra o fato dos materiais do cão do inferno valerem uma nota. Na opinião do guerreiro, isso pede uma bebida depois da expedição, e então quando eles chegarem na hospedaria, bem que podia ter outra diversão com a maga. Anne avalia que o cão do inferno é uma raridade de rank B e Zoe observa, em meio a 2 caminhos à frente, que tem outro cadáver do mesmo monstro no caminho da direita. Então os olhos de Anne são tomados pelo pavor, porque com certeza algo não está certo, já que o mapa diz que só tem um caminho. Cansado da birra do catador, o líder do grupo ameaça demitir Anne se ele se recusar a prosseguir. Anne tem noção de que poucos grupos aceitariam alguém com sua ocupação inútil, portanto decide continuar com sua equipe atual. No decorrer do grupo, eles encontram vários cães do inferno mortos, e Zoe acha que esse é uma montanha de tesouros. Anne expressa sua preocupação de novo, porque se tivesse sido um aventureiro que matou todos esses cachorros, teria coletado os materiais. O líder manda o catador calar a boca, mas de repente, um bando de cães do inferno surge na frente deles. Sabendo que não podem lidar com tantos inimigos, os humanos pensam numa forma de fugir. Então Zoe tem a ideia de fazer Jolene paralisar a Anne e deixá-lo como isca. A maga concorda com o plano, e quando o garoto é impedido de se mover, os demais integrantes do grupo saem correndo e deixam ele para a morte. Diante disso, os cães avançam para cima do garoto e o destroem com suas mordidas. A dor era tanta que chegou a anular a paralisia, então Anne aproveita para acertar 2 cachorros com uma pedra. Depois, ele joga toda a comida que tinha na sua mochila para distrair os monstros e foge o mais rápido que pode, embora as feridas fossem tão profundas ao ponto de impedir que ele corresse. Porém, para piorar a situação, seus companheiros de equipe fecharam a saída. Anne encontra outro caminho, mas o final dava direto para um precipício. Nesse momento, Anne pondera sobre a pior forma de morrer, ser devorado vivo por cães do inferno ou pular num buraco que nem ao menos se sabe a altura. Ironicamente, no fim da vida, o garoto analisa que passou sua trajetória baixando a cabeça para gente escrota como Jolene e Zoe, e ainda terminou abandonado e sem nenhuma habilidade útil para se defender. Seja como for, o jovem se culpa por ser fraco e se joga. Algum tempo depois, uma espécie de aparição em forma de mulher se aproxima do corpo de Anne e beija a testa cheia de sangue dele. Aos poucos, o humano abre os olhos e se pergunta se está num sonho, conforme enxerga aquela figura feminina na sua frente. Depois, quando ele fecha e abre os olhos mais uma vez, nota que se encontra perante uma árvore gigantesca e que suas feridas foram todas curadas. Ao seu redor, uma cachoeira interminável cercava o local. Anne avalia a água e percebe que é a gota da árvore do mundo, capaz de curar doenças e feridas instantaneamente. Quando ele avalia a árvore, descobre que é a própria árvore do mundo, capaz de produzir mana infinita e de viver sem lua solar. Anne fica de boca aberta porque acha que será apenas uma lenda. Há muito tempo, esse mundo tinha uma única árvore do mundo. Para produzir a energia mágica que se usa no dia a dia, os seres respiram mana do ar produzida por essa árvore e convertem ela dentro dos seus corpos. Porém, dizem que a árvore secou e não existe mais. O fato de a mana ainda ser produzida gerou muitas dúvidas. Estudiosos acham que existem outras árvores do mundo em outros lugares, mas ninguém encontrou nenhuma. Se lembrando dessa história, Anne toca a árvore e agradece por ela ter salvado ele. Nisso ele escuta uma voz feminina, mas como não vê ninguém ao seu redor, deduz que é fruto da sua imaginação. O garoto não sente a presença de nenhum monstro nesse lugar que é estranhamente quieto para uma masmorra. E se pergunta o que deve fazer agora? Obviamente, Zoe e Jolene não vão mandar ninguém para resgatar o catador de lixo deles, e ainda por cima, não tem comida nesse lugar. Ou seja, antes de morrer de fome, Anne precisa se arriscar e tentar sair pela única saída que está vendo. Sendo assim, ele se despede da árvore e anda em direção à única rota. Assim que ele se vira, a figura misteriosa surge, mas não se expressa, embora pareça que esse é seu desejo. À medida que anda pelo caminho esquisito, Anne reflete que esse é um território desconhecido pela própria guilda, e que pode haver monstros piores que os cães do inferno. Porém, apesar do medo, ele toma coragem e segue em frente, porque esse foi o tempo de impor limites a si mesmo. A partir de agora, Anne quer traçar seu próprio destino.
Com isso em mente, ele pega uma pedra no chão para se defender e continua a caminhada. Passado algum tempo, apesar de esperar alguns monstros, até agora ele não viu nada demais por ali. Obviamente, Aang se alivia e imagina que pode achar uma saída a qualquer momento. Porém, uma lâmina passa em uma velocidade inacreditável, e corta a orelha do garoto. Morrendo de dor, ele cai de joelhos e estica a mão para pegar sua lâmina, mas alguns dedos são arrancados pela mesma arma. Logo uma foice é exibida em cena. Aang avalia o portador da lâmina e descobre que é um Gremlin, um pequeno demônio Rank S com uma velocidade incomparável. Sem piedade, o Gremlin dá uma sequência de golpes que dilaceram Aang, sem conseguir se mexer diante dos ferimentos. O garoto reflete que avaliar as habilidades do inimigo não significa que você possa enfrentar ele. De uma forma ou de outra, o Gremlin se coloca nas costas do humano e ergue sua foice para desferir o golpe final. Aang fecha os olhos com força e espera pelo fim, porém, está demorando demais para isso acontecer. Então ele abre os olhos e nota que o monstro foi paralisado e em seguida esmagado por um ainda maior. O gigante era um urso da morte, uma criatura também de rank S. Tomado pelo pavor, Aang não consegue se mexer diante de uma ameaça desse tamanho. No mesmo instante, o urso acerta o rosto do humano com suas garras e destrói o garoto, tendo uma das garras rasgado o olho dele. Aang grita desesperado com a dor e o sangramento absurdo, mas o problema ainda não terminou. Em seguida, o urso da morte agarra o protagonista e esmaga ele com sua força brutal, deixando a vítima praticamente sem vida. Quando o monstro abre a boca e urra, Aang nota que agora é o fim. Nisso, uma quantidade de sangue é jogada pelo labirinto, mas não era de Aang, e sim do urso. Ao fundo, uma criatura misteriosa reclamava que foi ordenada a salvar um mero humano. Algum tempo depois, Aang acorda de frente para a árvore do mundo mais uma vez, e seus ferimentos tinham ido embora. Diante dele, uma bela garota, como se fosse uma fada de um conto de fantasia, segurava uma xícara de chá. Sem dizer nada, ela sorri para o garoto, sem saber como reagir, os olhos de Aang tremiam de admiração, enquanto a criatura que resgatou o rapaz, alegando ser a mãe da garota, diz que sua filha teve o trabalho de preparar esse chá para ele. Então é bom que ele beba como nunca bebeu nada nessa vida. Cheia de vergonha, a garota oferece o chá para o cara, mas como ele ainda está meio travado, a mãe pega a xícara e despeja o chá líquido goela abaixo do coitado. Mesmo assim, Aang diz ter amado a bebida, e a moça loira fica tão feliz que suas orelhas se mexem. Tomado pelo sentimento, Aang acaba soltando que ela é linda, então a mãe avisa que a coisa vai esquentar se o humano pensar em qualquer coisa indecente com sua filha. Sendo assim, Aang dá uma baixada na bola e pergunta se foram essas duas que salvaram ele, e a de cabelo branco diz que Yuri implorou para que ela salvasse o rapaz. Yuri responde que não fez nada, mas a mãe esclarece que se não fosse pela insistência dela, esse cara já estava morto. Aang agradece humildemente, fazendo as orelhinhas da garota balançarem mais uma vez. Vendo isso, a mãe dá uma voadora na cara do fedelho, e ordena que ele trate a filha de maneira mais formal. Yuri diz para a mãe que prefere ser chamada pelo primeiro nome, e é só nessa hora que Aang percebe que as duas se tratam como mãe e filha. Portanto, pergunta se elas realmente têm esse grau de parentesco. A garota de óculos responde que sim, ou é algo parecido com isso, pelo menos. Ela se apresenta como Úrsula, a guardiã da árvore do mundo. Segundo ela, esse mundo possui 9 árvores como essa, e os guardiões são os responsáveis por manter elas saudáveis e protegidas de ameaças. Desde que Yuri criou suas raízes nesse lugar, Úrsula mora na base dela. Aang acha estranho a garota agir como se Yuri fosse uma árvore, mas ela afirma que é exatamente isso que a garota é. Na verdade, Yuri é o espírito dessa árvore do mundo. Pensando nisso, Aang comenta que não é de se admirar que a moça seja tão bonita. Então Úrsula volta a agredir o sujeito sem misericórdia por sua ousadia descabida, dizendo que não devolveu o olho do fedelho para ir usar assim. A propósito, Aang se lembra que um urso da morte rasgou seu olho, mas agora ele está completamente curado. Úrsula explica que curou ele com as gotas da árvore do mundo, mas como não foi possível reconstruir o globo ocular do humano, ela usou um pedaço da árvore para construir um olho espiritual artificial para ele, já que Yuri pediu.
Uma vez que Yuri pediu todas essas coisas, Anne pergunta o motivo. Então ela lembra que o garoto, após ser salvo, agradeceu pessoalmente à árvore, e isso tocou o coração dela. Afinal de contas, segundo Úrsula, é raro alguém cair nesse abismo, mas Yuri sempre quer salvar todo mundo que aparece. Contudo, ninguém nunca disse uma palavra de gratidão. Pelo contrário, ao descobrirem que essa é a árvore do mundo, as pessoas arrancam galhos e folhas para levar embora. Por essa razão, Yuri ficou feliz ao escutar as palavras de Anne. Sendo assim, o garoto aproveita para agradecer por ter sido salvo 2 vezes, e ainda diz que deve sua vida a ela. Dessa vez, a garota não só balança a orelha, mas também seu corpo inteiro de vergonha. De saco cheio desse clima, Úrsula manda o moleque meter o pé, porque já foi salvo e não tem mais o que fazer ali. No entanto, Yuri tem certeza que ele vai morrer se tentar voltar sozinho, e pede para a guardiã fazer alguma coisa. A protetora argumenta que seu juramento só permite que ela fique até certa distância da árvore do mundo, e o feitiço de teleporte não funciona nesse lugar, ou seja, não tem jeito. Escutando isso, Yuri começa a chorar. Então Úrsula amolece o coração e se compromete a treinar a Anne para que ele seja forte o suficiente para ir embora dali sozinho. Emocionado com essa oportunidade, o garoto abraça as 2 criaturas misteriosas com entusiasmo. Após empurrar o folgado, Úrsula deixa claro que ele será treinado pela grande sábia mais poderosa que existe, ou seja, não serão aceitos esforços patéticos. Por sua vez, a Anne promete dar tudo de si. Sem demorar, ela leva um novo pupilo para aprender alguns truques. Ele está preocupado dela simplesmente jogar ele para cima de um monstro sem ele saber segurar uma espada. Porém, a guardiã explica que o método tradicional, com teoria e tudo, vai demorar demais, e eles não têm tempo para isso. Em outras palavras, Anne será treinado mais na prática do que qualquer coisa. Dito isso, ela manda ele olhar para o fundo do corredor, mas ele não conseguia ver nada por conta do escuro. A mestra ensina que agora ele tem um olho espiritual, e que ele está longe de ser um órgão comum como o dos humanos. O segredo é o rapaz estar ciente disso. Assim que ele fizer isso, as coisas vão mudar. Focando nesse ensinamento, Anne lembra que seu olho esquerdo foi destruído pelo urso, e isso mergulhou ele na escuridão. Porém, Yuri deu a luz a ele, e tudo o que ele verá nesse mundo de agora em diante possui a bênção daquela mulher por trás. Pensando nisso, ele sente seu olho espiritual aquecer, e quando ele abre, consegue enxergar nitidamente o corredor inteiro. Feito isso, Úrsula inicia o treinamento para valer, chamando Graelin para cima do aprendiz. Na mesma hora, o monstro começa a circular ao redor com toda a sua velocidade inalcançável, deixando-a apavorado. Segundo Úrsula, ele deve desviar de todos os movimentos desse oponente. O garoto tem certeza que não é capaz, mas a mestra lembra que ele possui o poder da avaliação. Na cabeça do aluno, essa habilidade só servia para checar status e essas coisas. Mas como a professora já tinha dito, o olho espiritual muda o sentido de absolutamente tudo que o humano domina, e essa técnica não foge disso. Sendo assim, ele usa a avaliação no Graelin, e no painel estava escrito que o monstro iria cortar sua orelha direita em alta velocidade. Por conseguir ler, o rapaz até comemora, mas o Graelin faz exatamente o que estava descrito no painel e deixa Anne jogado no chão, morrendo de dor. Para não deixar o pupilo morrer, Úrsula isola os 2 com um escudo mágico, e joga algumas gotas da árvore do mundo para curar completamente sua ferida, unindo sua orelha arrancada novamente à cabeça. Por conta dessa água, Anne pode ficar tranquilo e literalmente se matar de treinar, porque ainda que morra, ele não vai morrer de verdade. Então, o aprendiz volta à prática e repete o procedimento da primeira vez, lendo o movimento do inimigo, mas não tem como ele reagir a um ataque desse bicho com seus reflexos atuais. Segundo sua mestra, a resposta está sempre no olho espiritual, então Anne foca nesse artifício em busca de uma resposta. Pensando além da imaginação humana, ele foi capaz de lançar a habilidade de reavaliar que dessa vez, não só dizia onde o adversário iria atacar, mas também em quanto tempo. Nesse caso, o Graelin iria cortar sua perna esquerda em 5 segundos, então ele conta esse tempo em sua cabeça e pula para o lado, assim conseguindo escapar da investida.
Como foi a primeira vez que ele desviou de um monstro, ainda mais se no rank S, Aang se distrai de novo para contar para a professora, mas acaba levando uma pancada de foice bem dada nas costas. Úrsula ironiza o fato dele ter baixado a guarda tão cedo, e o pupilo reconhece o vacilo e tente que precise usar a avaliação tão naturalmente quanto respira, porque só assim poderia enfrentar um monstro tão forte. Quando foi capaz de fazer isso, o protagonista sente que seu mundo inteiro vai virar de cabeça para baixo. Após isso, o treino prosseguiu, e o garoto evoluiu rapidamente sua esquiva ao ponto de escapar de vários golpes. Em certo momento, ele se distrai e leva uma forçada de novo, mas Úrsula resolve passar para o próximo treino. A partir de agora, Aang deve derrotar o Grayling. O garoto reclama que não tem nenhuma arma, então a mestra entrega na mão dele uma espada de madeira feita da árvore do mundo, a pedido da Yuri. Sabendo disso, Aang agradece mais uma vez ao espírito que o salvou e vai para o desafio. Ao se colocar diante do Grayling, ele repete todo o processo que decorou até esse momento, mas ciente que agora precisa atacar no tempo certo antes de ser atingido. Então ele conta os 5 segundos indicados pela variação, mas o monstro escapa. Impaciente, Aang pergunta o que deve fazer, mas Úrsula também está de saco cheio e manda o cara se virar, já que assim, Aang tenta segurar a espada exatamente onde o Grayling vai atacar, para não perder tempo manuseando a arma, só que a estratégia também não dá certo. Com isso, Aang analisa que esse monstro também pensa para agir e vai esquivar caso veja uma espada à sua frente. Evidentemente, espíritos e humanos não veem as coisas da mesma forma. Com isso em mente, o protagonista foca seu olho espiritual e consegue lançar a superavaliação, que deixa o tempo à sua volta extremamente lento. Com essa vantagem, ele acerta a cabeça do Grayling com força e derrota o monstro pela primeira vez na vida, por isso comemora abertamente. No entanto, Úrsula dá uma surra no aluno e avisa que é cedo demais para celebrar, porque agora vem uma parte mais difícil. Afinal, o próximo passo do Aang será derrotar as dezenas de Graylings espalhados pelo túnel. Na sequência, o aprendiz já tinha dado conta do recado sem grandes dificuldades, mas Úrsula não poderia esperar nada menos do que isso de alguém que porta um olho espiritual. De toda forma, é hora do próximo passo. O aprendiz deve avaliar a habilidade de um Grayling e roubar essa técnica para ele. A argumenta que só é capaz de avaliar e não de roubar poderes, mas a mestra acha que ele está falando igual a um amador, porque a habilidade de avaliação sempre foi sobre compreender o poder do inimigo e tomar ele para si, ainda mais com esse olho esquerdo. Sendo assim, Aang avalia um Grayling e sente uma dor de cabeça terrível, como se a habilidade do monstro tivesse entrado à força pelo crânio dele. Em seguida, ele testa sua velocidade e se surpreende ao descobrir o que é capaz de fazer agora. Porém, seu corpo não aguenta a rapidez e seus músculos são rompidos após o primeiro pique. Já vimos que o cara tem o poder do Sharingan, lembrando Kakashi, o ninja copiador. Além disso, se ferra ao usar seu poder ao máximo, igual Midoriya, de My Hero Academia. Após curar o rapaz, Úrsula conta que isso é normal e que os músculos ficam mais fortes a cada vez que se rompem. Ou seja, Aang deve insistir em correr até calejar o corpo. Tomando esse ensinamento como base, Aang treina dedicadamente até que seu corpo se elevou a um novo patamar, ao ponto de ele se achar pronto para derrubar um urso da morte. Contudo, Úrsula acha que o cara está ficando barrento demais tão cedo, e isso faz ele abaixar a cabeça e lamentar não ter essa capacidade. Com pena do aluno, a professora deixa ele analisar a habilidade dela. Feliz e curioso, o garoto pergunta qual é o poder dela, então a mulher lança uma bola de fogo em cima do sujeito. Feito isso, ela ensina que usou a bola de fogo com a descartar encantamento, que é a técnica que permite ao usuário invocar magia sem ter que recitar o encantamento. Após o aprendiz se recuperar da magia que sofreu, a mestra solta outra igual. Então, ele faz a avaliação rapidamente e sente a reação em seu corpo. Além do feitiço, incendeia seu corpo mais uma vez. Ainda assim, como ele só conseguiu roubar a descartar encantamento, Úrsula lança mais fogo nele para ele aprender essa técnica também. 5 dias depois, após treinar intensamente suas novas habilidades, Aang desmaiava com frequência por conta da sua baixa capacidade mágica.
Quando ficava sem mana, Yuri usava as gotas da árvore do mundo para ele se recuperar e aumentar sua capacidade, mas para ter esse aumento, ele precisa esgotar toda a reserva antes. 15 dias depois, Aan era capaz de atirar 1000 bolas de fogo de uma só vez, além de outras magias de nível médio como a tempestade de vento. Ao analisar seu pupilo nesse patamar, Úrsula anuncia que é hora da revanche. Logo, Aan é levado até um urso da morte e começa a suar feito um porco de tanto nervosismo. Mas a mestra garante que é só ele repetir o que faz nos treinos e chutar ele para cima do bicho. Se lembrando de como foi deixado para morrer numa caverna, Aan reconhece que mudou. Isso dá a coragem para ele lançar várias bolas de fogo, mas ele conseguiu a proeza de errar todas por nervosismo, mas pelo menos isso criou uma cortina de fumaça. Usando isso como vantagem, o garoto usa super velocidade e super avaliação para deixar tudo bem lento à sua volta. Depois, ele acerta o urso em cheio com a tempestade de vento, mas o animal volta para a luta enfurecido. Dessa vez, o humano se concentra e lança 100 bolas de fogo no alvo, e essa saraivada foi o bastante para derrubar o urso da morte. Após fazer isso, Aan até considera que o urso sempre foi fraco, mas repensa e conclui que na verdade é um pouco forte. Em seguida, ele pega para si as habilidades do urso, que são a força sobre-humano e a cortadora de aço. Úrsula espera que com essas novas técnicas, o jovem ganhe um pouco mais de confiança. Por fim, o que resta é ela derrotar os monstros enquanto Aan avança para a superfície. Em outras palavras, o treinamento dele está concluído. Na volta para a árvore do mundo, a mestra informa, com grande pesar, que ela tem um presente que Yuri mandou dar para o cara. É o restante do núcleo espiritual da árvore do mundo, que Úrsula usará para fazer um novo olho artificial para o Aan. O garoto não quer aceitar o presente, porque Yuri já compartilhou parte do poder dela com ele. Então Úrsula explica sem paciência que é só um empréstimo de poder, já que tem um encantamento que devolve o núcleo para a árvore depois que o humano morrer. Sendo assim, Aan aceita a proposta. Então a professora aplica o procedimento mágico e avisa que o olho do deus espiritual vai se desenvolver com o tempo. Surpresa ao ver que esse é o olho de um deus, Aan olha em volta e não acha Yuri, até que ela aparece de repente na sua frente. Ele pergunta como ela surgiu do nada, e ela explica que veio de dentro do olho dele. Úrsula complementa que com todo o núcleo espiritual transplantado para o olho do Aan, ele se torna essencialmente a mesma coisa que a árvore do mundo. Junto disso, quer dizer que a própria Yuri pode residir dentro do olho do garoto. Aliás, sobre isso, a mestra exige que o cara fique bem feliz por possuir um privilégio desses, enquanto Yuri tenta convencer o humano de que ela pode ser bem útil, já que pode curar ele sempre que for necessário. Aan gosta do que ouve, mas pergunta para Úrsula o que ela tá achando disso. Como resposta, Úrsula dá uma voadora na cara do sujeito, seguida de uma giratória nas costas, enquanto explica que seu sonho nunca foi confiar sua filha a um lazarento qualquer. Já que é assim, Aan pergunta por que ela aceitou fazer isso. Então ela conta que Yuri só tem a ela desde que nasceu, nunca teve uma amizade e sempre se sentiu sozinha. Foi por isso que ela deixou que acontecesse a transfusão, porque o Aan pode até ser um completo bobo, mas tem um bom coração e vai mostrar o mundo para Yuri com esse olho. Dito isso, Úrsula dá como presente de despedida uma marca mágica na mão do garoto, que possui o feitiço Armazenamento Infinito. Basta desejar que ele pode armazenar o que quiser dentro desse brasão. Para começar, ela passa uma espada espiritual para ele armazenar, mas antes disso, ela fura o olho do coitado com a lâmina. Depois, enquanto ele rola de dor no chão, a professora anuncia que também dará uma pedra filosofal para o aluno. Ela enfia a pedra goela abaixo no garoto, e isso faz o olho direito dele brilhar. Aan pergunta o que está acontecendo, e ela conta que estabeleceu um vínculo permanente entre o olho e a consciência dela. A partir de agora, ela pode ver tudo o que Aan vê, então é bom ele não ficar amiguinho demais da Yuri. Após isso tudo, Aan se sente pronto para voltar à superfície, e ele pergunta se tem alguma coisa que Yuri gostaria de fazer lá em cima, porque ele quer retribuir tudo o que ela fez por ele. Sem hesitar, a mulher conta que gostaria de ver sua família.
Então Úrsula aproveita para explicar que originalmente, a árvore do mundo era uma única árvore enorme, mas seus ramos e núcleos espirituais foram divididos em 9 partes e se esconderam em masmorras de diversas regiões. Já que é assim, Anne estende sua mão para Yuri e anuncia que os dois vão viajar ao mundo e buscar a família dela. Envergonhada, a garota pergunta se isso não vai dar trabalho, mas ele garante que não, até porque também quer conhecer a família dela. Com isso dito, Yuri se derrama em lágrimas, enquanto a própria Úrsula abre um sorriso, dessa vez com a interação entre os dois. Enfim, o humano segue sua jornada rumo à sua superfície, até que fica em dúvida entre o caminho da esquerda e o da direita em certa altura. De repente, a voz da Úrsula manda ele pegar a esquerda, já que ela avaliou uma rota de fuga para ele, e é só seguir as setas que ela acabou de desenhar. Fora isso, tem um inimigo se aproximando, uma víbora com um veneno nem um pouco sereno. Anne pergunta se o olho do deus espiritual pode avaliar isso tudo, e a mestra confirma que sim. Algum tempo depois, com a cobra cortada à sua frente, Anne pondera que agora é capaz de matar até inimigos de rank S com facilidade. Úrsula manda o cara parar de se gabar e roubar as habilidades do bicho logo. No meio desse processo, ela conta que ele vai ganhar resistência a efeitos de status e a veneno dissolvente. Acostumada a sentir uma dor sinistra a cada vez que vai pegar as técnicas de um inimigo morto, Anne já segura a cabeça com força e espera o que está por vir. Mas para sua surpresa, nenhuma dor chega, e Yuri aparece na mesma hora para contar que curou o garoto imediatamente. Isso quer dizer que ele nunca mais vai sofrer essas dores. Feliz da vida, Anne faz questão de dizer que se sente grato por ter conhecido Yuri, e essas doces palavras deixam a garota em estado de combustão emocional. Mais tarde, Anne se depara com uma porta imensa e ameaçadora, que ele terá que atravessar de qualquer jeito se quiser chegar à superfície. Nisso, Úrsula conta que cada masmorra tem um monstro que chamam de chefão, e que cada masmorra é como um ser vivo que consome pessoas, e um ser vivo possui um coração, que pode ser chamado de núcleo do labirinto. É claro, as dungeons não podem permitir que seus corações sejam destruídos facilmente, e é por isso que elas colocam as criaturas mais fortes para proteger ele. Ao escutar isso, Anne reflete que Yuri e Úrsula se tornaram fortes o bastante para derrotar monstros de rank S, mas mesmo esses monstros fortes não devem ser comparados aos chefões. Pensando nisso, o garoto começa a tremer, então Yuri surge, segura o punho dele e garante que vai dar tudo certo. Com isso, Anne reflete que não é mais o cara que foge desesperado, catando lixo enquanto espera pela morte. Agora ele é um avaliador que recebeu a bênção divina da árvore do mundo. Mantendo isso em mente, ele abre a porta e dá de cara com o coração da masmorra, o núcleo do labirinto. Nesse instante, um enorme círculo de invocação surge no chão diante dele e Yuri. Após o processo de invocação, surge uma criatura gigantesca e ameaçadora. Anne pede para Yuri entrar no seu olho, enquanto o garoto avança para cima do boss com a convicção de que vai ganhar. Ao mesmo tempo, Úrsula dá dicas sobre como vencer uma criatura desse tamanho. Devido à diferença de tamanho, ela indica que é preciso primeiro se aproximar, o que o humano faz. Em seguida, ela avisa que o humano sofrerá um impacto em 2 segundos. Então Anne prepara sua força sobre-humana para endurecer os braços e absorver o dano surreal do soco do monstro. Obviamente, o impacto era grande demais para ser uma defesa tranquila, e Anne ameaça ceder à pressão diante de tal força. Então Yuri se apressa para curar o garoto. Ao mesmo tempo, Anne reflete que seu antigo eu já estaria se molhando de medo, mas ele não é mais assim. Nisso, ele aciona o veneno dissolvente na mão do monstro, derretendo ela por completo. Louco de raiva, o monstro usa sua mão esquerda para atacar repetidamente, mas Anne consegue escapar da morte por pouco. Embora saiba que não vai vencer essa luta tão facilmente. Falando nisso, Úrsula vê que o negócio não está indo bem e libera o uso da magia de nível máximo que ensinou para o aluno, porque ele está com a quantidade de mana bastante para lançar esse feitiço supremo uma vez, pelo menos. Sendo assim, Anne inicia a conjuração da skill, e após alguns segundos, ele arremessa Nova Strike contra seu alvo, o que gera uma explosão avassaladora na sala do chefe. Quando a poeira baixa, uma cratera tinha sido feita no chão, com o monstro reduzido a pó lá dentro.
Aan se perguntava se venceu, sem conseguir acreditar que era possível, ao passo que Yuri aparece para dizer que isso foi realmente incrível. Apesar de ter feito o que fez, Aan reconhece para si que jamais poderia ter vencido sem a ajuda dos amigos, portanto ele segura a mão de Yuri e diz que tudo isso foi graças a ela. Úrsula intervém rapidamente e manda o cara avaliar o golem. Ao fazer isso ele ganha diversas habilidades, como o poço de gravidade e a fortaleza imóvel, mas a professora chama a atenção dele para o núcleo. Ao aparecer ao lado do humano, ela explica que o olho esquerdo dele é essencialmente a árvore do mundo agora, então ela pode se teletransportar para perto dele sempre que quiser. Dito isso, ela observa que esse núcleo do labirinto é igual a um núcleo espiritual, ou seja, Úrsula pode fortalecer ainda mais o olho do pupilo com esse item. Assim, ela absorve o núcleo e transfere seu poder para o Aan, que evoluiu o olho espiritual para o nível 2. Depois de saírem da sala do chefe, a porta se fecha, fazendo Aan questionar se eles não vão mais poder voltar. Úrsula conta que a perda do núcleo da masmorra fechou a rota para a árvore do mundo, e até o buraco de onde Aan caiu foi selado. Em outras palavras, ninguém mais pode alcançar a árvore do mundo. Sabendo disso, o trio continua sua jornada até a superfície. Enquanto isso, na cidade, Zoe, o líder do antigrupo do Aan, bebe ao lado de dois companheiros e finge estar triste por conta da morte de Aan para os cães do inferno daquela masmorra. Segundo ele, o garoto se sacrificou pelo resto do time. Outro homem pergunta por que um catador de lixo faria isso. Então, Zoe finge um surto e manda o cara não chamar ele assim, porque o Aan foi um cara corajoso que morreu protegendo os amigos. Ao mesmo tempo, por dentro, Zoe ri da situação, ainda mais porque a única pessoa que sabe disso tá morta, então não pode contar para mais ninguém. Enfim, ele continua sua atuação dramática diante dos amigos, até que Aan surge atrás dele e pergunta quem morreu. Zoe cospe sua bebida fora na mesma hora e pergunta como o cara escapou da morte. Ele responde que derrotou os cães. Zoe agarra o ex-companheiro e diz que ele nunca seria capaz de matar aqueles monstros, enquanto um dos amigos pergunta por que o cara não tá feliz, já que aquele que salvou a vida dele retornou vivo. Nessa hora, Aan aproveita para corrigir que, na verdade, Zoe e Jolene paralisaram ele e deixaram ele como isca para os cães do inferno. Ao saberem disso, todos os presentes da taverna se revoltam contra a atitude maligna do aventureiro e agridem o rapaz de todas as formas, até que o próprio Aan protege o ex-líder, argumentando que o importante é que ele ainda está vivo. Por dentro, Aan reflete que apesar dos pesares, Zoe foi o único que aceitou ele em um grupo, porque Aan sempre foi um inútil deixado de lado, e foi por conta desse abandono que sofreu que ele conheceu Yuri e Úrsula. Sendo assim, o protagonista se aproxima do antigo companheiro e agradece a ele por tudo. Com isso feito, todos ao redor ficam de queixo caído com a atitude do homem que foi deixado para morrer, ao ponto de acharem que Aan não é a mesma pessoa. Dias depois, o garoto ganha novas habilidades ao derrotar o chefão de uma masmorra perto da capital, além de ter evoluído seu olho de novo, podendo agora ler qualquer coisa escrita. Na volta, ele lamenta não ter encontrado nenhuma árvore do mundo, embora saiba que será bem difícil encontrar alguma. Em meio a isso, o grupo escuta uma carruagem sendo atacada à frente, então corre para ajudar e elimina todos os inimigos que estavam agredindo os humanos. Após salvar as pessoas, Aan se aproxima para ver se tá tudo bem, e uma garota sobrevivente olha para o rosto do rapaz e se apaixona, então abraça ele com força e o garoto o chama de herói. O homem ao lado se apresenta como Jasper, chefe de uma empresa comercial, e informa que a mulher se chama Cláudia von Gaeta, a terceira princesa desse reino. Depois disso, a princesa reúne seus salvadores na sua mansão para agradecer, além de aproveitar para tirar outra casquinha do herói com um outro abraço. Mas dessa vez, Yuri se coloca na frente para impedir. No ímpeto, ela justifica que fez isso porque é esposa do Aan. Então Cláudia responde que não tem problema, é só ela se tornar a segunda esposa, para confundir ainda mais a cabeça do protagonista. Jasper também se oferece para casar com ele, ressaltando que é chefe de uma guilda chamada Companhia Ginó. Enquanto ele leva todos os convidados para algum lugar, ele comenta que os produtos dessa companhia estão em todo lugar. Logo eles chegam numa sala cheia de joias preciosas e Jasper diz que sua missão é proteger todas as joias do mundo para preservar seu brilho para sempre. Aliás,
O homem notou que o olho esquerdo de Liam é espiritual e pergunta se ele já ouviu as lendas sobre isso. Há muito tempo, a árvore do mundo ficava na superfície. Para selar Tora, o Lorde Demônio da Calamidade, que tentou destruir o mundo. A árvore do mundo usou todo o seu poder e acabou morrendo, deixando para trás seus núcleos espirituais. A propósito, Jasper estava procurando por um desses núcleos há muito tempo e, de repente, Anne surge em sua vida. Por conta disso, ele deseja se casar com o rapaz. Anne já estava pronto para recusar, mas Úrsula o puxa para um canto e lembra que esse cara tem informações sobre a árvore da vida, além de ter grana infinita. Deixando de lado essa opinião tosca, Anne oferece apenas sua amizade para Jasper, que aceita numa boa, pelo menos por enquanto. Aliás, o empresário chamou um aventureiro para morar na mansão dele, contando que um dia será o lar do seu novo marido. Tentando manter a seriedade da conversa, Anne diz que é capaz de conseguir o núcleo espiritual e pede pistas sobre onde encontrá-lo. Esse final me pegou desprevenido, eu ri que nem um maluco pois não esperava que ele fosse virar um chamariz de casamento. Pessoal, vou estar trazendo novos animes por aqui, esse está sendo lançado semanalmente, então deixem o like para eu saber que vocês gostaram e trazer a continuação dele por aqui. Quem quiser doar, qualquer pix é bem-vindo, isso ajuda demais o nosso trabalho. Além disso tem o valeu do próprio YouTube e o nosso clube de membros. Estarei colocando animes especiais para membros, pois tem animes que não posso deixar visível para todos, pois o YouTube derrubará ele. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam e deixem o like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que gera engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap. Yuri e Úrsula vão até uma masmorra secreta que Jasper lhes contou na esperança de encontrar as irmãs. Yuri entra na masmorra sozinho e logo se depara com um beco sem saída. Úrsula lhe diz que é um feitiço de teletransporte na parede que ele pode ativar tocando nela. Assim que toca o feitiço de teletransporte, ele se vê em uma imensa floresta. Ele fica em choque ao ver uma floresta dentro de uma masmorra e Úrsula comenta que parece que uma poderosa ilusão alterou a aparência do local. Yuri imagina que a única coisa poderosa o suficiente para criar uma ilusão dessa escala é uma árvore do mundo. De repente, ouve uma voz vinda do nada. Yuri reconhece a voz como sendo de sua irmã travessa, Pina, e ela sai do olho de Yuri para falar com ele. Pina diz que está feliz em ver seu irmão novamente e pede que ele a encontre no fim da masmorra. Yuri reclama com a pequena travessa, dizendo que ele veio até ali para encontrá-la, então ela deveria usar magia de teletransporte para levá-los imediatamente até seu local. Pina responde que não pode usar magia de teletransporte, então eles terão que atravessar a floresta a pé. Yuri se mostra pronto para isso. Pina, no entanto, diz que Yuri deveria apenas se sentar e deixar que seu namorado fizesse o trabalho pesado, deixando-a acorada. Yuri também diz para ela voltar para dentro de seu olho, pois a floresta pode ser perigosa e ele conseguirá atravessá-la mais rápido sozinho. Pina zomba da confiança dele, dizendo que espalhou centenas de armadilhas perigosas por toda a floresta, além de monstros ferozes, e que nenhum humano conseguiria atravessá-la. Yuri responde que vão ver sobre isso e segue em frente, com Úrsula analisando a situação através de seu olho direito. Ele obtém informações precisas sobre as armadilhas e como evitá-las, fazendo uma travessia veloz pela floresta, o que frustra Pina. Ela pede para ele ao menos fingir que está tendo dificuldades, pois ela se esforçou para preparar aquelas armadilhas. Yuri comenta que Pina gosta de criar coisas para entreter as pessoas com elas, mas Úrsula retruca que esse tipo de entretenimento pode custar a vida de alguém. Pina simplesmente responde que não é uma assassina e que manda as pessoas para fora antes que fiquem em perigo real. Em seguida, ela avisa que monstros poderosos aparecerão e insiste para que ele desista. Yuri declara que não parará por nada para fazer Úrsula feliz. Nesse momento, um monstro planta de nível S aparece diante dele. O monstro ataca com pólen sonífero, mas Yuri possui resistência total a status negativos e nem sequer sente sono, o que frustra ainda mais Pina. Ele então invoca sua espada e mata o monstro planta com um único golpe. Em seguida, o avalia para obter suas habilidades. Ele descobre que, usando a habilidade única do monstro, pode gerar sementes de todos os tipos de plantas, o que considera uma habilidade útil.
De repente, algo atinge sua cabeça. Ele se pergunta o que está acontecendo e por que não consegue detectar o atacante, e Úrsula explica que estão usando a habilidade de furtividade. No entanto, Pina fica perplexa ao ver que ele ainda está de pé, mesmo depois de levar um golpe direto na cabeça. Ele explica que possui anulação de ataque surpresa, então não sofre dano com esse tipo de ataque, o que a irrita ainda mais. Para piorar, Úrsula consegue localizar os monstros que estão atacando, e Yuri usa magia gravitacional para esmagá-los instantaneamente. As formigas furtivas se tornam visíveis após morrerem e ele usa sua habilidade de avaliação para copiar tanto a furtividade delas quanto seu poder explosivo de salto. Pina começa a chorar porque nada está funcionando contra ele, mas logo recupera a confiança e envia 2 monstros de nível S para atacá-lo ao mesmo tempo. Yuri usa sua supervelocidade para matar ambos com um único golpe. Quando Pina descobre que ele é apenas um avaliador, apesar de ser tão forte, ela desiste. Enquanto isso, Zord, o espadachim do antigo grupo de Aon, está no fundo do poço. Todos o evitam na guilda e até mesmo Jalene começa a agir como se fosse inocente, alegando que ele a forçou a paralisar os bajuladores da guilda. Confiam em Jalene e expulsam Zord, dizendo que ninguém jamais formará um grupo com ele novamente. Enfurecido, Zord amaldiçoa Yuri por ter sobrevivido, pois acredita que se ele tivesse morrido pacificamente, nada disso teria acontecido. Determinado a limpar sua má reputação, ele decide aceitar uma missão de alta dificuldade e parte para caçar um monstro de rank S na mesma masmorra que esconde a entrada para a masmorra de Pina. No entanto, ao tocar acidentalmente em um feitiço de teletransporte na parede, ele se vê em uma floresta e decide procurar por monstros poderosos. Porém, ele cai imediatamente em uma armadilha e, quando está prestes a atingir os espinhos abaixo e encontrar seu fim, é teletransportado de volta à masmorra anterior. De repente, ele ouve a voz de Pina dizendo que ele não morrerá em sua masmorra e que ela o teletransportará antes que algo sério aconteça, então ele pode tentar quantas vezes quiser. Zord vê isso como uma oportunidade de ficar mais forte e recuperar sua honra. Ele entra na masmorra repetidamente, sofrendo ferimentos nas armadilhas e se recusando a desistir. Eventualmente, ele encontra um crocodilo gigante. Cegado pela ganância pela glória, ele o ataca. No entanto, o monstro é muito forte e o lança para longe com um simples golpe. Pina diz a ele para desistir, oferecendo-se para enviá-lo de volta a outra masmorra, mas ele recusa. O monstro pisa em seu braço ferido, esmagando, e Zord grita de dor. O monstro então avança para matá-lo e ele se prepara para a morte. Mas de repente Yuri chega e mata o crocodilo gigante com um único golpe de sua espada. Zord só consegue ver suas costas e pensa que ele deve ser um aventureiro de alto nível com uma classe rara, mas ao perceber que se trata de Yuri, ele fica sem palavras. Ele pergunta o que diabos Yuri está fazendo ali e como um catador de lixo como ele conseguiu derrotar um monstro tão poderoso com um único golpe. Yuri responde que só estava se aquecendo. Ao notar os ferimentos de Zord, pede ajuda a Úrsula. Ela derrama a água sagrada sobre as feridas dele, curando-o completamente. Isso deixa Zord ainda mais confuso, mas antes que possa fazer mais perguntas, Yuri o coloca para dormir com magia e pede para Pina enviá-lo para fora da masmorra. Depois disso, Yuri continua sua exploração em alta velocidade e chega à sala do chefe. Pina informa que está esperando além daquela sala. Yuri se preocupa, pois teme que, se derrotar o chefe, o caminho para a árvore do mundo será permanentemente fechado. No entanto, Úrsula garante que isso não acontecerá enquanto o núcleo da masmorra permanecer intacto. Ao entrar na sala do chefe, encontra uma floresta dentro dela. De repente, o chão começa a tremer e ele rapidamente voa para o céu, avistando uma tartaruga gigante emergindo do solo. Ele entra em pânico ao vê-la, mas Úrsula diz para ele parar de agir como um covarde. Ele ataca a tartaruga com bolas de fogo, mas elas não causam nenhum dano. A tartaruga dispara um poderoso jato de água contra Yuri, mas ele usa sua super avaliação para desacelerar o tempo e então utiliza a habilidade Parry para devolver o ataque ao monstro. No entanto, para sua surpresa, a própria rajada de água não causa dano à tartaruga. De repente, Yuri percebe o truque por trás disso e caminha diretamente para a frente do monstro-chefe, posicionando-se debaixo de seus pés, esperando ser esmagado. No entanto,
O ataque não o toca nem um pouco, confirmando sua suspeita. A gigantesca tartaruga nada mais era do que uma ilusão. Usando uma habilidade para dissipar o efeito ilusório, ele revela que o verdadeiro monstro-chefe é, na realidade, uma pequena e adorável tartaruga. Úrsula o elogia por ter descoberto isso sozinho, pois nem mesmo ela conseguiu enxergar através da poderosa ilusão. Então, entrega a tartaruga bebê e a avalia, descobrindo que ela é descendente de uma das 4 bestas míticas da criação. Úrsula fica em choque ao ver a descrição, pois essas 4 criaturas são quase tão poderosas quanto a própria árvore do mundo original. Após essa revelação, ele se volta para Pina e pergunta se ele realmente precisa derrotar a pequena tartaruga para completar o desafio, pois tecnicamente já venceu. Pina afirma que sim, pois o chefe precisa ser derrotado. No entanto, enquanto a tartaruga bebê olha para ela com olhos brilhantes e inocentes, ela cede e permite que os outros avancem até sua localização. Quando finalmente se encontram, as 2 irmãs, Pina e Yuri, têm uma emocionante reunião. Mas logo Pina volta ao assunto e pergunta a Yuri se ela pode acompanhar o grupo, pois está cansada de ficar dentro da masmorra. Yuri não tem objeção alguma, pois isso significa mais uma integrante para o grupo e mais poder para seu olho espiritual esquerdo, então ele concorda imediatamente. De repente, a pequena tartaruga desce do ombro de Yuri e se transforma em uma garota. Ela se apresenta como Kim, guardiã de Pina e filha da besta divina Genbu. Ele fica completamente chocado com essa revelação. Mas quem fica ainda mais surpresa é Úrsula. Imediatamente, ela assume uma postura rígida e começa a falar com Kim como se fosse uma professora extremamente severa. Ele não entende o que está acontecendo até que Úrsula informa que Yuri deve pedir permissão a Kim antes de levar Pina consigo. Ele se ajoelha diante de Kim para fazer o pedido, e ela concorda alegremente. Como sinal de sua aprovação, Kim entrega a ele uma pedra do sábio, pois também deseja acompanhá-lo e explorar o mundo. Após isso, Úrsula processa o núcleo espiritual de Pina e o transfere para o olho espiritual de Yuri, aumentando seu nível. Ele fica feliz com esse novo poder, mas ainda mais satisfeito ao ver Yuri sorrindo ao lado de sua irmã. Agora ainda restam 6 irmãs, e ele está determinado a reunir Yuri com todas elas. Mais tarde, Jasper acompanha Yuri até a guilda dos aventureiros, pois ele quer vender alguns dos espólios que conseguiu na masmorra. Ter Jasper com ele tornará todo o processo muito mais fácil. Todos já reconhecem Jasper como um comerciante extremamente rico, mas ninguém faz ideia de quem é Yuri. Ele informa a recepcionista que está ali para vender os espólios que obteve em uma masmorra e, imediatamente depois, declara que quer comprar todos os itens. A recepcionista diz que está mais do que feliz em ajudar e pede que entregue seu cartão da guilda. No entanto, assim que ele faz isso, ela fica chocada ao descobrir que ele é um avaliador de rank F. Ao ver isso, ela se torna hostil e afirma que duvida que um avaliador de rank F como ele seja capaz de derrotar qualquer monstro. Os outros aventureiros começam a zombar dele também. No entanto, Jasper diz para simplesmente mostrar os itens. Então, ele abre seu armazenamento e revela uma montanha de partes de monstros de rank A. Mesmo assim, os aventureiros da guilda assumem que ele deve ter roubado tudo de outra pessoa, pois não há como ele ter derrotado tantos monstros sozinho. Isso é exatamente o que ele queria evitar ao vir à guilda, pois as pessoas sempre o menosprezam por ser um avaliador comum de baixo nível. No entanto, há alguém ali que não é tão superficial quanto os outros. A mestre da guilda, Megan, sai de seu escritório e repreende todos os aventureiros por zombarem de alguém que nunca conheceram, apenas por causa de sua classe. A recepcionista usa um dispositivo de avaliação para escanear os itens que ele trouxe. Para sua surpresa, tudo é genuíno. Jasper reforça a situação, dizendo que pode confirmar pessoalmente que ele é forte o suficiente para derrotar todos aqueles monstros sozinho. A recepcionista percebe que cometeu um grande erro ao zombar dele e se desculpa sinceramente. Megan também se desculpa em nome dela e diz que dará uma bronca na recepcionista mais tarde por seu comportamento inadequado. Embora a classe de uma pessoa seja decidida no nascimento, Megan fica feliz em ver que existem pessoas como ele que se recusam a ser limitadas por isso. Ele, por sua vez, está grato por haver pessoas como Megan que não o julgam apenas por sua classe.
Passa a gostar muito dela e tem certeza de que os dois se encontrarão novamente no futuro próximo. Mas, por enquanto, ela tem trabalho a fazer, então o deixa para terminar seus negócios na guilda. A recepcionista pede que ele aguarde na sala de espera enquanto ela processa todos os seus itens. No entanto, ele ainda tem muito mais coisas para vender, já que limpou toda a masmorra secreta. Ao ouvir que ele limpou uma masmorra secreta sozinho, todas as pessoas que zombaram dele tentam se aproximar e perguntar detalhes sobre isso. Mas ele não gosta de tanta atenção e acaba fugindo. Um tempo depois, ele decide relaxar e tomar um banho para aliviar o estresse. No entanto, enquanto está aproveitando seu momento de descanso, Yuri aparece de repente ao seu lado. Demora um momento para ele processar a situação, mas quando finalmente percebe que ela está no banho com ele, ele entra em pânico total. Ele nada para longe dela desesperadamente, mas Yuri não entende por que ele está sendo tão distante, já que estão sempre juntos. Então, Pina também aparece e começa a brincar, dizendo que ele foi dominado pela luxúria ao ver o corpo nu de Yuri. Ele nega veementemente. Além disso, Yuri e Pina nem deveriam estar ali, já que aquele é o banho masculino. Mas Pina lembra que ela e Yuri são espíritos, então não precisam seguir as regras humanas. Ela então pergunta se ele está envergonhado porque está tendo pensamentos pervertidos sobre Yuri, mas ele mais uma vez nega isso e tenta provar que sua mente é pura, mantendo contato visual com ela. No entanto, seus olhos acabam desviando para os atributos de Yuri e sua mente fica completamente em branco. Úrsula então aparece e não gosta nem um pouco de ver encarando o corpo de Yuri, ameaçando-o com a magia mais poderosa que puder conjurar caso ele ouse tocar nela. Yuri implora para que Úrsula pare, pois não se incomodou com o olhar dele, mas ao ouvir isso, Úrsula suspeita que ele já possa ter feito algo com Yuri. Decidida a explodi-la de qualquer maneira, ela começa a preparar um ataque, enquanto Yuri o alerta para correr, pois Úrsula realmente pode estar falando sério. Enquanto isso, Pina assiste à confusão se divertindo com a situação. Quando o caos finalmente se acalma, ele sai do banho e se senta à mesa para evitar mais tentativas de Úrsula de matá-lo. Kim também está lá, mas felizmente se comporta de maneira normal, permitindo que ele apenas converse tranquilamente. Kim comenta como é maravilhoso ver todos tão animados, especialmente Pina, que está se divertindo mais do que nunca. Para Kim, Pina é como uma filha, pois como guardiã, foi ela quem criou o núcleo espiritual de Pina, que eventualmente desenvolveu uma personalidade própria. Além de Yuri, Pina lembra que deveria haver outros 6 por aí, mas Kim o corrige, dizendo que na verdade são 7. Ele fica confuso, pois tinha ouvido que a primeira árvore Yggdrasil murchou há muitos anos. No entanto, Kim informa que o primeiro núcleo espiritual da árvore, Echidna, ainda existe, embora ninguém saiba onde está. O mesmo vale para os outros espíritos da árvore. Ele percebe que será difícil encontrá-los, mas isso não significa que ele desistirá, pois seu objetivo final é fazer Yuri feliz e reuni-la com sua família. No dia seguinte, Mega chega à mansão de Jasper à procura dele, pois tem um pedido especial para ele. Ele pergunta por que ela quer especificamente ele, já que poderia ter procurado qualquer outro aventureiro da guilda. No entanto, Mega explica que essa missão é algo que só ele pode realizar. Ela pergunta se ele sabe algo sobre o Behemoth, mas ele nunca ouviu falar dele. Então, Mega explica que se trata de um dos dragões lendários invocados pelo Senhor Demônio Mikarin. Depois que Mikarin foi selado, o dragão se escondeu, mas recentemente reapareceu e estranhamente está atacando apenas comerciantes que passam pela região. Por isso, Megan está ali para oficialmente atribuir a ele uma missão de nível SS, derrotar o Behemoth. A missão é extremamente perigosa e pode custar sua vida, então Megan entenderia se ele recusasse. No entanto, antes mesmo de ela terminar de falar, ele aceita o desafio. Ele parte para o deserto onde o Behemoth foi visto pela última vez. Úrsula localiza a criatura com sua habilidade de avaliação e descobre sua exata localização. Antes de ele atacar, ela o avisa de que o Behemoth pode absorver ataques mágicos e também é capaz de usar o ar para lançar ataques que podem cortar o próprio espaço. Ele leva o aviso a sério, mas devido à habilidade do Behemoth de absorver magia, ele percebe que precisará confiar apenas em sua espada. No entanto, antes de iniciar o combate,
ele precisa atrair a atenção do monstro, que está dormindo nas profundezas da areia. Para isso, ele decide usar um poderoso ataque para destruir uma grande porção do solo, forçando o Bemomoth a emergir. O dragão, agora acordado, não fica nada feliz por ter sido perturbado. Durante sua longa vida, o Bemomoth jamais provou o gosto da derrota. Criado pessoalmente pelo Senhor Demônio para ser incrivelmente forte, ele já dizimou exércitos inteiros de humanos e nunca, nem uma única vez, foi derrotado. Ele nunca encontrou um oponente digno para desafiá-lo, então acabou se cansando de lutar. O ataque de ele pode não ser tão impressionante, mas o Bemomoth reconhece que ele tem acesso a uma magia bastante poderosa. No entanto, não é como se a magia fosse funcionar contra o Bemomoth de qualquer maneira. O Bemomoth pergunta a ele quem pensa que é para desafiar o poderoso Bemomoth. Então, ele se apresenta como um homem comum que veio para matá-lo. O Bemomoth acha que isso só pode ser uma piada, pois não há como um humano como ele ser capaz de derrotá-lo. No entanto, ele parece bastante confiante, então o Bemomoth decide se divertir com ele. Ele diz que foi criado pelo Senhor Demônio para ser a besta mais poderosa, mas se o Bemomoth era o melhor que o Senhor Demônio podia criar, então o Senhor Demônio devia ser bem fraco. O Bemomoth fica furioso com o insulto e dispara várias balas em espiral contra ele. Mas ele é rápido o suficiente para desviar antes de ser atingido. No entanto, como o Bemomoth é um dragão da terra, ele diz que não há como escapar dele enquanto estiverem em um campo de areia. Ele pisa no chão e faz uma armadilha de areia ao redor dele. Mas ele usa sua habilidade de avaliação para se movimentar rapidamente e se aproximar do Bemomoth. Quando está perto o suficiente, ele corta o braço do Bemomoth, que começa a perceber que ele pode ser uma ameaça real. Então, o Bemomoth muda de tática e mergulha na areia. Enquanto o Bemomoth nada pela areia, ele se torna completamente indetectável da superfície e não faz ideia de onde virá o próximo ataque. No momento em que ele abaixa a guarda, o Bemomoth salta debaixo dele e o engole inteiro. O Bemomoth acha que provou sua superioridade sobre o tolo humano que o desafiou, mas parece que ele comemorou cedo demais, pois no instante seguinte seu rosto explode. Ele não tem ideia de como isso aconteceu, mas percebe que estava errado ao subestimar ele. No entanto, ele nem fica irritado por ter perdido, pois reconhece que ele foi um oponente digno. Antes de finalmente morrer, o Bemomoth pergunta a ele como conseguiu vencê-lo. Ele explica que percebeu que a absorção de magia do Bemomoth só funcionava na parte externa do seu corpo, então ele simplesmente ativou magia de alto nível enquanto estava dentro da boca do Bemomoth. O Bemomoth então pergunta como ele não foi pego na explosão também, mas ele responde que apenas ergueu uma barreira para se proteger. O Bemomoth percebe que ficou arrogante após tantos anos de vitórias fáceis, mas enquanto sua vida se esvai do que restou de seu corpo, ele aceita sua derrota com contentamento. Ele sente um pouco de pena do Bemomoth, pois ele só matou porque o Senhor Demônio o criou dessa forma, mas no fim das contas ele ainda matou muitas pessoas, então ele não podia simplesmente deixá-lo viver. Úrsula o apressa para que avalie as habilidades que adquiriu após a batalha. Agora que a luta acabou, todos se aproximam para parabenizá-lo por sua vitória. Assim que retorna, ele é convocado ao Palácio Real por algum motivo. Enquanto espera, a princesa aparece para vê-lo. Ela se desculpa por não visitá-lo com mais frequência, apesar de ser sua segunda esposa. Mas ele a lembra que eles não são realmente casados. Ela ignora o que ele disse e informa que ele foi convidado porque seu pai quer se encontrar com ele. E falando no rei, ele acaba de chegar. Ele fica intimidado pela presença e pela postura imponente do rei, então tenta ser educado. No entanto, o rei é surpreendentemente um sujeito tranquilo e diz que ele não precisa se preocupar com formalidades. O rei agradece por ele ter aceitado a reunião, pois queria muito conhecê-lo pessoalmente. Ele ouviu de Megan que ele derrotou o antigo dragão Bemomoth. Como rei deste reino, é seu dever recompensá-lo adequadamente. No entanto, ele diz que não precisa de uma recompensa. Mesmo assim, derrotar Bemomoth não foi o único feito heróico dele, já que ele também salvou a princesa quando sua carruagem foi atacada. Como o pai dela, o rei precisa agradecer por isso. Ele responde que, se for agradecer alguém, deveria agradecer a Yuri, pois ele nunca teria se tornado tão forte sem a ajuda dela. Diante disso,
O rei também agradece a Yuri, mas ela ainda é tímida para falar com pessoas que não sejam ele, então se esconde atrás dele. O rei comenta que tem uma boa capacidade de julgar o caráter das pessoas e pode perceber que ele não é alguém que deixaria o poder subir a cabeça. Como tem outros assuntos a tratar, ele encerra a reunião por ali, mas antes de partir, diz que tem um presente para ele. Ele entrega a ele um relógio com o brasão da família real gravado nele. Com esse item, ele poderá ir praticamente a qualquer lugar do reino sem restrições. Ele hesita em aceitar algo tão valioso, mas percebe que isso ajudaria a explorar áreas normalmente proibidas, o que facilitaria encontrar a família de Yuri. Assim, ele aceita o presente com gratidão. A notícia da vitória dele sobre Bemomote começa a se espalhar por todo o reino, aumentando ainda mais sua popularidade. Ao mesmo tempo, Zord afunda cada vez mais, sendo agora tratado como lixo por todos que encontra. O que mais o enfurece é o fato de ouvir sobre as conquistas dele o tempo todo, quando há pouco tempo ele ainda era mais forte. Zord pensa que tudo teria sido muito melhor se ele tivesse continuado fraco ou simplesmente nunca tivesse existido. De repente, ele ouve a voz de uma mulher dizendo que pode ajudá-lo. Ela se apresenta como um espírito da árvore e revela seu nome, Esna. Pessoal, se gostaram do vídeo peço que deixem o gostei, um comentário e se inscrevam no canal. Vocês irão gastar menos de 30 segundos fazendo isso e me ajuda pra caramba. Passo horas fazendo os vídeos, e a única coisa que peço é isso, pois gera engajamento pro canal. Quem puder e quiser, pode ajudar o canal financeiramente através do Pix ou do Valeu do próprio YouTube. Além disso, tem o clube de membros, é uma ajuda super bem-vinda, pois não consigo viver do canal. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam e deixem o like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que gera engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap. Enquanto isso, Yuri desperta lentamente de um cochilo tranquilo, quando Pina entra no quarto dela, fresca de um banho. Ajudando Pina a secar e pentear o cabelo, Yuri confessa sua crescente preocupação com A, pois ele não se mexeu desde a última batalha, e ela teme que algo possa estar errado. Pina, no entanto, a tranquiliza, dizendo que A provavelmente está exausto de tanto combate recente. Ainda assim, Pina sugere que, se Yuri realmente quiser animá-lo, deveria preparar uma refeição suntuosa para ele quando ele eventualmente acordar, pois ele certamente apreciaria o gesto. Convencida pela ideia, Yuri concorda, e Pina propõe que saiam juntas para comprar suprimentos antes que a recupere a consciência. Yuri hesita, preocupada que sair sem a possa ser perigoso, mas reconhece que as chances de um desastre acontecer apenas desta vez são mínimas. Ao mesmo tempo, A permanece na cama, atormentado por um pesadelo terrível. Em seu sonho, ele revive sua antiga vida como mula de carga de Zo, onde era constantemente maltratado e humilhado, cada insulto sendo respondido com um sorriso forçado, como se ele não fosse mais do que um tolo desamparado. O pesadelo se intensifica quando ele se vê sendo devorado por cães infernais, um destino que ele evitou por pouco graças a conhecer Yuri e Úrsula. Em meio ao horror, uma manifestação sombria de suas próprias inseguranças emerge, zombando dele, dizendo que, não importa seus esforços, ele nunca superará sua verdadeira natureza. De repente, acorda sobressaltado, gritando dos resquícios de seu pesadelo, e encontra Úrsula sentada ao lado de sua cama. Ela gentilmente informa que ele dormiu por tempo demais e que Yuri e Pina estão preocupadas. Curioso e ansioso, A pergunta a Úrsula sobre o paradeiro delas, e ela explica que Yuri e Pina saíram juntas para fazer compras. Esta notícia alarma A, pois ele teme que seja inseguro para elas estarem sozinhas sem proteção. Úrsula rapidamente o acalma, assegurando que está monitorando elas em tempo real e que correrá para ajudá-las se necessário. Por enquanto, ela aconselha a descansar um pouco mais, reconhecendo o impacto que o pesadelo teve nele. Conforme se acomodam, A conta a Úrsula sobre as visões horríveis de seu sonho, confessando que, se não tivesse encontrado Úrsula e Yuri, ou se Yuri não tivesse convencido Úrsula a ajudá-lo, ele provavelmente teria se tornado comida de monstros. Apesar de ter sobrevivido por pura sorte, a amarga verdade o corrói. No fundo, ele ainda se sente nada mais do que um avaliador sem valor. Ao mesmo tempo, Vô permanece incrédulo com a proposta inesperada de Eitner. Ele exige saber se ela está realmente séria sobre ajudá-lo a se vingar de A.
Em resposta, Eitner revela o segredo do olho espiritual, explicando que a força notável de A não é apenas resultado de seus próprios esforços, mas em grande parte porque ele foi agraciado com um olho espiritual. Indignado com a noção de que alguém que ele considera insignificante conseguiu superá-lo simplesmente ao receber um presente, Zoid ferve de inveja. Então, Eitner faz uma oferta irrecusável, perguntando se ele gostaria de receber seu próprio olho espiritual, e sem hesitar, Zoid prontamente aceita. Aproveitando o momento, Eitner cria um olho espiritual em sua mão e o implanta à força na testa de Zo. A dor excruciante é imediata, enquanto seu corpo convulsiona e se transforma, e quando a metamorfose se completa, Zoid se torna uma criatura monstruosa e poderosa. Encantado com suas novas habilidades, ele salta no ar para testar sua agilidade, movendo-se rapidamente pelos telhados. No entanto, sua alegria é rapidamente interrompida ao avistar Jolene com seu novo namorado. Ainda amargurado pelo abandono passado, Zo não consegue conter sua fúria, então ele se lança e morde ferozmente a cabeça do homem, arrancando-a completamente. Enquanto mastiga a cabeça decepada, ele zomba de Jolene, perguntando a quem ela recorrerá para proteção agora. Horrorizada, Jolene percebe que o atacante monstruoso não é outro senão Zoid, e implora desesperadamente por sua vida. Mas Zoid, implacável com seus gritos, termina sua vida cruelmente, arrancando sua cabeça também. Em outra parte da cidade, enquanto Pina e Yuri passeiam pela rua, um estrondo súbito quebra a calma. O pânico se instaura enquanto as pessoas fogem em terror, porque há um monstro à solta. No caos, Yuri avista um menino ferido no chão e corre para ajudá-lo, usando seu fluido de cura para tratar seus ferimentos e incentivando-o a escapar para um lugar seguro. Mesmo enquanto cura o menino, Yuri decide que não sairá até que todas as pessoas feridas sejam atendidas, determinada a proteger aqueles que foram apanhados na turbulência. Ao mesmo tempo, Zoid se delicia com sua fúria desenfreada pela cidade, para o divertimento de Eitner. No entanto, ela logo se cansa de sua destruição sem objetivo e ordena que ele ataque os espíritos próximos, porque se ele conseguir eliminá-los, a perderá acesso aos seus poderes e retornará ao seu eu mais fraco. Entusiasmado com as perspectivas, Zoid corre para atacar o espírito mais próximo, e antes que perceba, ele se vê bem atrás de Yuri. Quando está prestes a desferir um soco esmagador, Pina entra em ação, prontamente envolvendo Zoid em uma barreira e levando Yuri para um lugar seguro. Frustrado, Zoid golpeia a barreira, tentando se libertar com força bruta, mas seus esforços são inúteis. Eitner intervém, lembrando de que tais barreiras são impenetráveis a ataques comuns, e é precisamente por isso que ela o dotou de uma técnica especial conhecida como artes anti-espírito. Canalizando esse poder, Zoid reúne energia em seu corpo e eventualmente consegue rasgar a barreira. Rasgando o caminho através da barreira, ele a despedaça completamente. Em seguida, ele alça voo, determinado a perseguir Yuri e Pina novamente. Quando os localiza, ele se prepara para outro ataque. Pina rapidamente conjura outra barreira, mas desta vez Zoe a destrói sem esforço. Surpresa com sua própria força, Pina fica indefesa e apavorada, pois não tem como se defender. Nessa situação desesperadora, Yuri se coloca à frente para proteger Pina, mas em vez de proteger a amiga, ela é capturada por Zoe, que parece estar prestes a matá-la. Nesse momento crítico, a aparece de repente, golpeando Zoe com força e fazendo soltar Yuri. Logo em seguida, ele e Úrsula pedem desculpas pelo atraso e a insiste para que todos se retirem para a segurança de seu esconderijo, pois a área é perigosa demais. Uma vez dentro, tenta avaliar o atacante monstruoso, mas seus olhos divinos espirituais não revelam nada, um feitiço de ocultação de alto nível encobre os detalhes reais do monstro. Isso leva Úrsula a se perguntar em voz alta quem poderia estar orquestrando uma magia tão poderosa. Zoe então investe contra A, que desvia do ataque e o faz recuar. No entanto, quando a criatura se recupera para outro ataque, A ergue uma barreira para bloqueá-lo, apenas para vê-la se despedaçar novamente. Ferido pelo último golpe, A é zombado pela criatura e, ao ouvir sua voz, chega à terrível conclusão de que o atacante não é outro senão Zoe. Zoe sorri e confirma sua identidade, proclamando audaciosamente que também foi agraciado com a bênção de um espírito, o que o torna agora igualmente formidável.
Surpreso, A luta para entender como Zoe conseguiu obter tal poder, mas antes que possa ponderar mais, Zoe desfere um soco pesado que o joga contra uma parede. Zoe então tenta cortá-lo, mas se esquiva rapidamente, criando distância entre eles. Úrsula questiona por que a não está atacando de volta, mas ele hesita, pois apesar da forma atual de Zoe, ele ainda é tecnicamente humano, e a reluta em matar alguém, mesmo que essa pessoa seja desprezível. De repente, tentáculos escuros irrompem do chão enquanto Zoe os convoca, forçando a saltar para um telhado próximo, com Zoe em perseguição. Zoe, ainda em choque com seu novo poder destrutivo, também se surpreende que possua força comparável. Mais do que qualquer um, Zoe está perplexo pelo fato de que escolheu não explorar seu poder para vingança pessoal. Em sua própria experiência amarga, Zoe canalizou sua força para se vingar daqueles que o prejudicaram, então ele acha que a deve ter feito mesmo com ele. Zoe afirma que sempre foi nada mais do que um avaliador patético, não importa o quão virtuoso ele possa tentar parecer, ele deve ter, pelo menos uma vez, cogitado a ideia de arrancar a cabeça de Zoe em retaliação por anos de bullying implacável. Tenta protestar, mas o eco assombrador de sua própria sombra o lembra de todos os anos em que foi ridicularizado por sua profissão. Sussurra que ele e Zoe são feitos da mesma matéria, ambos sobreviventes dispostos a se rebaixar para suportar a humilhação. E mesmo que a tenha se fortalecido, no fundo, ele continua sendo aquele mesmo ser humano desprezível. Quando a começa a duvidar de si mesmo, Yuri surge gritando que as palavras de Zoe estão completamente erradas. É a alma mais bondosa que alguém já conheceu, e mesmo que ele não esteja ciente disso, Úrsula lembra que sua força não é medida apenas por suas habilidades, mas pela bondade de seu coração. Apesar do imenso poder que acumulou, ele sempre escolheu usá-lo para ajudar aqueles em necessidade, nunca prejudicando alguém mais fraco, como Zoe fez. A compaixão e a bravura de não são presentes que ele recebeu de Yuri, são partes inerentes de seu ser. Além disso, não foi apenas a que se beneficiou naquele dia fatídico, a vida de Yuri também se transformou para melhor desde que o conheceu. Frustrado com todos os elogios sentimentais, Zoe zomba e descarta-a como nada mais do que um parasita, alguém que se aproveita das bênçãos dos espíritos. Mas agora suas provocações não afetam-a. Com sinceridade, admite que sua força é em parte devida ao apoio de Yuri e Úrsula, e esse fato alimenta sua determinação para corresponder à fé de todos nele. Nesse momento, uma intensa energia começa a surgir dentro de A, dissipando a sombra negra de suas inseguranças e elevando seu poder. Finalmente abraçando seu verdadeiro eu, ascende para se tornar um guardião espiritual oficial, desbloqueando todo o potencial de seu poder espiritual. Esse novo poder permite que ele antecipe e contra-ataque os movimentos de Zoe com facilidade. Quando eles se enfrentam, Zoe mal pode acreditar na facilidade com que a desvia de seus ataques, e a expressão de calma compaixão de A apenas aprofunda sua frustração. Recusando-se a ser menosprezado, Zoe avança mais uma vez contra A. Em vez de enfrentá-lo diretamente, A conjura uma barreira e espera. Zoe afirma que tal barreira é inútil, insistindo que suas artes anti-espírito podem simplesmente rasgá-la. Para sua surpresa, no entanto, seu ataque ricocheteia inofensivamente contra o escudo mágico. Fica evidente que a bênção que Zoe recebeu é meramente 10% do poder total de um espírito. Em contraste, o potencial libertado de A é completo, tornando Zoe totalmente superado. Enfurecido, Zoe grita para Eitner conceder-lhe mais poder. Divertida pelo espetáculo, Eitner concede um ligeiro aumento, que apenas intensifica ainda mais sua mutação. Zoe investe contra mais uma vez, mas desta vez A está totalmente preparado. Com um rápido levantar de sua espada, ele desfere um golpe devastador que destrói completamente o olho espiritual de Zoe. No rescaldo, Zoe retorna à sua forma humana e encontra-a de pé sobre ele com a mão estendida. Zoe vê a bondade persistente de A, como ele sempre ajuda os outros, apesar de ser, aos olhos de Zoe, um fraco. No entanto, A acredita firmemente que não há nada de errado em oferecer ajuda, independentemente da própria força. Tendo se transformado na pessoa que é hoje, A está convencido de que Zoe também pode mudar, se ousar dar o primeiro passo. Finalmente, Zoe aceita a mão de A, embora o preço de suas ações passadas, como arrancar cabeças e destruir a cidade, signifique que ele está destinado a uma longa permanência na prisão.
Apesar de tudo, sente uma pontada de pena por Zoe, percebendo que alguém explorou suas vulnerabilidades para conceder-lhe esses poderes espirituais. Só se pode imaginar qual foi o motivo oculto do espírito misterioso. Mais tarde naquela noite, In retorna à cidade e coleta os fragmentos do olho espiritual destruído, registrando toda a luta, agora concedendo-lhe acesso aos dados de batalha de A. Tudo parece estar se desenrolando conforme seu plano, exceto por um detalhe: Zoe sobreviveu ao confronto. O golpe final de A, reforçado pela magia de purificação de Yuri, conseguiu obliterar a forma monstruosa de Zoe sem matá-lo. Agora, com o risco de que Zoe eventualmente revele seu encontro com Eitner, ela toma uma ação decisiva, selando suas memórias. Ela não pode permitir que ele interfira em seus planos intrincados para ressuscitar o Lorde Demônio Mikarin. Pessoal, se gostaram do vídeo peço que deixem o gostei, um comentário e se inscrevam no canal. Vocês irão gastar menos de 30 segundos fazendo isso e me ajuda pra caramba. Quem puder e quiser, pode me ajudar financeiramente através do Pix ou do Valeu do próprio YouTube. Além disso, tem o Clube de Membros, é uma ajuda super bem-vinda, pois ainda não consigo viver do canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap. No dia seguinte, enquanto toma seu chá, Yuri mal consegue conter sua empolgação e constrangimento ao se aproximar dele com um pedido bastante ousado. Remexendo-se nervosamente, ela pede para que ele a beije, um pedido que deixa Aiden em pânico. Seu rosto fica vermelho ao perceber que nunca beijou ninguém, nem mesmo em seus sonhos. Ele tenta desconversar, pedindo para Yuri parar de provocá-lo, mas ela insiste que está falando sério, alegando que faz parte do ritual sagrado de ligação entre um espírito e seu guardião. Assim que Aiden começa a processar esse pedido desconcertante, Úrsula aparece atrás do sofá, claramente descontente com a situação. Com um suspiro estranho, ela confirma que Yuri não está brincando. Ela explica que, até agora, o papel de Aiden como guardião tem sido instável, com sua conexão com Yuri flutuando drasticamente. Às vezes, sua mana era muito poderosa, em outras vezes, muito fraca, o que afetou Yuri. Agora que Aiden despertou, Úrsula enfatiza a necessidade de um contrato adequado para estabilizar seu vínculo, e Aiden logo percebe a importância da situação. Ele pensa que beijar a mão dela deve ser suficiente para o ritual. No entanto, antes que ele possa agir, Panuto e Kuruine correm, instigando-o a dar um beijo completo e apaixonado, com direito à língua. Corando furiosamente, Aiden protesta que não pode realizar tal ato com uma plateia assistindo. Úrsula imediatamente interrompe os intrusos, exigindo que deixem Aiden e Yuri em privacidade. Mas antes de sair, olhando ligeiramente para trás, se pergunta em voz alta como Úrsula pode permanecer tão calma quando um estranho está prestes a beijar sua filha. Úrsula retruca que está tudo bem porque Aiden não é realmente um estranho, mas o avisa com um olhar mortal que, se ele ousar fazer mais do que um beijo, não sobreviverá à sua ira. Aiden, chocado e exultante com a ideia de finalmente receber um beijo dela, avança ansiosamente. Mas, em um momento clássico de desajeito, ele tropeça e, em vez de beijá-la nos lábios, acaba beijando sua testa. Apesar do erro, o gesto foi suficiente para formar o contrato e, em um instante, o poder de Aiden aumentou e ele subiu de nível. Yuri está alegremente encantada com pura alegria derretedora. Em outro lugar, no reino demoníaco, Akida visita um demônio corvo de alta patente conhecido como Falcão. Com um sorriso sedutor, ela informa que o próprio Senhor Demônio ordenou que Falcão eliminasse Aiden. Falcão não se impressiona com a perspectiva de lidar com um mero humano, mas Akida então diz que ele derrotou Bemomoth, mas ele desdenha da afirmação dela. Determinada, Akida recorre aos seus encantos, seduzindo-o com algumas palavras bem colocadas, e como um perfeito simplório, Falcão promete que eliminará Aiden rapidamente. Sem demora, ele abre um portal para o mundo humano e dispara em direção à casa de Aiden em alta velocidade, confiante de que sua super velocidade garantirá uma vitória fácil. No entanto, Aiden parece ter antecipado sua chegada e emerge de seu quarto para confrontar Falcão. Falcão para na frente dele e começa a se apresentar com um orgulho desnecessário, mas Aiden o interrompe, exigindo que ele cale a boca porque todos os outros estão dormindo. Enfurecido por isso, Falcão avança a toda velocidade, mas, da perspectiva de Aiden, o demônio parece se mover em câmera lenta.
Com um tapa estonteante, ele o lança para longe. Em seguida, a supervelocidade de Aiden aparece bem ao lado dele e ele libera um devastador golpe de elevação amarela que obliterou Falcão, e então ele absorve suas habilidades de controle do vento e supervelocidade. Enquanto pondera por que o demônio o havia alvo, Yuri e os outros aparecem na cena porque a comoção da luta os despertou. Na manhã seguinte, Aiden segue para a biblioteca proibida no Palácio Real para pesquisar masmorras ocultas. A princesa Cláudia está esperando para recebê-lo e guiá-lo, e, graças ao relógio real que o rei lhe deu, Aiden não tem problemas para chegar à biblioteca. No entanto, Cláudia explica que apenas aqueles que recebem permissão tanto do rei quanto do bibliotecário podem realmente entrar na seção proibida. Ela convida Aiden para tentar a porta e ele passa sem problemas, mas quando Yuri tenta segui-lo, ela colide com uma parede invisível. Úrsula prontamente teletransporta-se ao lado dela e confirma que a barreira é forte o suficiente para mantê-la afastada também e que isso também interrompeu a conexão entre Aiden e Yuri. Angustiado com esse desenvolvimento, Aiden prossegue determinado a encontrar o conhecimento que procura o mais rápido possível. Uma vez dentro do edifício principal, Aiden fica impressionado com o número de livros e não sabe por onde começar sua busca. De repente, ele nota uma garota caindo dos níveis superiores da biblioteca. Reagindo instantaneamente, ele salta para pegá-la. A garota, claramente nervosa, agradece profusamente, e Aiden pergunta como ela acabou caindo. Ela admite timidamente que estava tão absorvida na leitura de um livro no topo da biblioteca que nem percebeu que estava prestes a cair. Alice então acena com a mão e usa magia para devolver seu livro ao estante antes de se apresentar como Alice, a bibliotecária. Ela se gaba de saber exatamente onde cada livro está localizado dentro das pilhas labirínticas, e Aiden pergunta ansiosamente se ela pode ajudá-lo também. Ele confessa que está em busca de um livro sobre masmorras ocultas, que possa permitir que ele reúna uma pessoa muito especial em sua vida com sua família. Ao mencionar isso, a expressão de Alice se torna nostálgica e, após entregar o livro a Aiden, ela pergunta gentilmente sobre o bem-estar de Yuri. Aiden fica surpreso ao saber que ela conhece Yuri, e Alice revela que ela é uma das espíritos da Árvore do Mundo. O núcleo espiritual de Yuri refletido nos olhos de Aiden chocou a todos com essa revelação. Aiden mal teve tempo de processar antes que a guardiã de Alice, a Han, chegasse e a repreendesse por não mencionar que tinham um convidado. Surpreendentemente, Aiden e a Han rapidamente se deram bem, e Sun informou Alice que suas irmãs estavam esperando do lado de fora. A Kahane então explicou que era impossível para elas entrarem e conhecerem Alice, pois esta biblioteca não fazia parte do Palácio Real, sendo na verdade uma masmorra oculta acessível apenas através de um portal especial, o próprio portão da Biblioteca Proibida. Ela elaborou que esse portal possui restrições rigorosas, permitindo a entrada apenas de humanos aprovados tanto pelo rei quanto por Alice. Além disso, existe um contrato antigo entre o espírito da Árvore do Mundo e essa biblioteca que beneficia ambas as partes. Se Yuri ou Pena tentassem forçar a entrada, esse contrato seria quebrado. Han então disse a Aiden que a única maneira de levar suas meninas para dentro e conhecer Alice seria ele primeiro localizar e limpar a masmorra oculta corretamente. Aiden sugeriu que poderia simplesmente levar Alice para fora, mas Han rapidamente recusou a ideia, descartando Alice como uma fraca que não sabe lutar e insistindo que ela não tinha intenção de deixar seu santuário. Isso entristeceu Alice, e percebendo seu medo de sair para o desconhecido, Aiden se aproximou calorosamente e disse a ela que ele também já teve medo do mundo exterior, mas com o apoio de Yuri e outros, ele se tornou forte e confiante. Ele prometeu a Alice que, se ela quisesse ver o mundo, ele a protegeria e apoiaria em cada passo do caminho. Envergonhada por suas palavras sinceras, Alice corou e Aiden concluiu garantindo a ela que voltaria no dia seguinte, assim que encontrasse uma entrada para a masmorra. No dia seguinte, enquanto a Kahane cuidava gentilmente de Alice, ela perguntou se Alice queria se aventurar fora. Sabia que Alice estava assustada, mas estava claro pela sua expressão que ela nutria sentimentos por Aiden. Corando, Alice confessou que se apaixonou por Aiden à primeira vista. Tudo sobre o encontro deles espelhava os contos que ela lia em seus livros favoritos. Ainda assim, ela permanecia incerta sobre deixar a segurança da biblioteca.
A Kahane a encorajou a dar um salto de fé, instando-a a confiar em Aiden e dizendo que, mesmo que o mundo exterior se mostrasse duro, ela sempre poderia retornar ao santuário de sua casa. Nesse exato momento, Aiden irrompeu na biblioteca através do Palácio Real, tendo falhado em encontrar a entrada da masmorra oculta conforme descrito no livro. Arryn então deu um tapinha encorajador nas costas de Alice e disse para ela confiar em Aiden. Com uma mistura de antecipação e timidez, Alice pediu a Aiden para levá-la para fora do mundo, e sem hesitação, Aiden a pegou nos braços e saltou o mais alto que pôde, saindo da biblioteca e emergindo na masmorra oculta além dela. A Kahane seguiu, entregando a Aiden o núcleo espiritual de Alice para que ela pudesse acompanhá-lo, e até mesmo conjurou um clone para ajudá-lo ao longo do caminho, já que, ao contrário de Úrsula, ela não pode se teletransportar. Assim, Aiden e as meninas começaram a explorar a masmorra oculta e, durante metade da jornada, ele teve que carregar Alice nas costas devido à sua baixa resistência. Ele afastou os monstros da masmorra sem o apoio de Úrsula e, embora enfrentasse alguma dificuldade contra um chefe samurai particularmente formidável, ele o derrotou. Finalmente, eles chegaram à saída da masmorra. Alice estava um pouco abatida, preocupada que, uma vez que saíssem, Aiden não a carregaria mais. Reassurando-a, Aiden disse que ela sempre poderia pedir para ele carregá-la sempre que precisasse. Vendo seu sorriso, Arryn não pôde deixar de se encantar com o romance florescente deles. Em pouco tempo, chegaram à casa de Aiden, onde Yuri correu para abraçar Alice, mas Alice a empurrou, claramente não gostando de muito contato físico. Enquanto isso, Úrsula ficou tensa em frente a Arryn, pois ela também era sua superior na hierarquia dos guardiões. Pouco depois, Yuri abraçou Aiden por trazer sua irmã mais velha para fora, o que despertou um pouco de ciúmes em Alice. Notando a tensão, P começou a provocá-la, abraçando Aiden com força e apontando que seu braço direito ainda estava livre antes que Yuri pudesse reivindicá-lo. Alice rapidamente se agarrou a ele, e Pena não pôde deixar de provocá-la sobre a situação. Aiden percebeu silenciosamente que a vida estava prestes a ficar ainda mais complicada com seu harém crescente, um espírito da árvore do mundo e, aparentemente, as mães deles também. Pessoal, se gostaram do vídeo peço que deixem o gostei, um comentário e se inscrevam no canal, vocês irão gastar menos de 30 segundos fazendo isso e me ajuda pra caramba. Quem puder e quiser, pode me ajudar financeiramente através do Pix ou do Valeu do próprio YouTube. Além disso, tem o Clube de Membros, lá vários vídeos são lançados diariamente, e é uma ajuda super bem-vinda, pois ainda não consigo viver do canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.